Sobre a brevidade da vida. Desde que Lívio Druso, homem ousado e arrebatador, após ter dado curso a novas leis e as mais medidas dos Gracos, com o apoio de uma vasta multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para sua política, que já não mais podia levar adiante, nem, uma vez iniciada, abandonar, amaldiçoou sua vida agitada desde o berço e exclamou que ele era a única pessoa que nunca teve um feriado, nem mesmo quando menino. Pois enquanto ele ainda era um pupilo e usava as vestes de um menino, teve a coragem de elogiar aqueles que foram acusados e fazer sentir sua influência nas cortes de justiça, tão poderosamente, de fato. É bem sabido que em certos julgamentos ele forçou um veredito favorável. Até que ponto era essa ambição prematura destinada a ir? Poder-se-ia saber que tal obstinação precoce resultaria em grande infortúnio pessoal e público. E então era tarde demais para reclamar que nunca tivera um feriado, quando da infância ele tinha sido um encrenqueiro e um incômodo no fórum. Discute-se se ele teria se suicidado, pois ele caiu de uma ferida repentina recebida em sua virilha. Há quem duvide se sua morte foi voluntária, mas ninguém de que foi oportuna. Seria supérfluo mencionar que, embora outros o julgassem o mais feliz dos homens, expressaram sua aversão a cada ato de seus anos e, com seus próprios lábios, deram um verdadeiro testemunho contra si mesmos. Mas, por essas reclamações, eles não mudaram nem a si próprios, nem a outros, pois quando eles exalam seus sentimentos em palavras, eles retornam à sua rodada habitual. Mas, por Júpiter, uma vida como a sua, mesmo que dure mais de 1000 anos, será sempre determinada pelos mais estreitos limites. Seus vícios engolirão qualquer quantidade de tempo. O espaço de tempo que temos, a razão pode, na verdade, dilatá-lo. E, embora a natureza faça ocorrer, necessariamente ele escapará, pois que não se aposse dele, nem o retenha ou faça demorar a mais fugidia de todas as coisas, mas permite que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. Mas entre os piores eu também conto aqueles que não têm tempo para nada além de vinho e luxúria, porque ninguém tem mais vergonhosa ocupação. Os outros, mesmo que sejam possuídos pelo sonho vazio da glória, desviam-se de maneira aparentemente correta. Embora você deva citar para mim os homens que são avarentos, os homens que são irados, sejam eles ocupados com ódios injustos ou com guerras injustas, todos eles pecam de maneira mais viril. Mas aqueles que são mergulhados nos prazeres da barriga e na luxúria, carregam uma mancha que é desonrosa. Analise as horas de todas essas pessoas. Veja quanto tempo eles dão para as contas, quanto para colocar armadilhas, quanto para temê-las, quanto para cortejar, quanto para ser cortejado, quanto é gasto ao dar ou receber fiança, quanto por banquetes, pois mesmo estes se tornaram uma questão de negócios, e você verá como os seus interesses, quer você os chame de maus ou bons, não permitem que eles tenham tempo de respirar. Finalmente, todos concordam que nenhuma busca pode ser seguida com sucesso por um homem ocupado com muitas coisas. A eloquência não pode, nem os estudos liberais, já que a mente, quando seus interesses estão divididos, não absorve profundamente nada, mas rejeita tudo que é, por assim dizer, espremido nela. Não há nada que o homem ocupado esteja menos ocupado do que em viver. Não há nada que seja mais difícil de aprender. Das outras artes, há muitos professores por toda parte. Alguns deles vimos que menos meninos dominam tão bem que até poderiam interpretar um mestre. É preciso a vida inteira para aprender a viver. E, o que talvez nos faça pensar mais, é preciso a vida inteira para aprender a morrer. Muitos grandes homens, tendo deixado de lado todos os seus ônus, tendo renunciado a riquezas, negócios e prazeres,
fizeram do seu único objetivo até o fim da vida saber como viver. No entanto, o maior número deles se afastou da vida, confessando que ainda não sabia, ainda menos outros o sabem. Acredita em mim, é preciso um grande homem e alguém que tenha se elevado muito acima das fraquezas humanas para não permitir que qualquer de seu tempo seja roubado. E segue-se que a vida de tal homem é muito longa porque ele dedicou inteiramente a si mesmo, seja qual for o tempo que ele teve. Nada dele foi negligenciado e ocioso. Nada dele estava sob o controle de outro, pois, guardando-o mesquinhamente, não encontrou nada digno de ser recebido em troca de seu tempo. E assim aquele homem teve tempo suficiente, mas aqueles que foram roubados de grande parte de sua vida pelo público, necessariamente tiveram muito pouco disso. E não há razão para você supor que essas pessoas nem sempre estão conscientes de sua perda. De fato, você ouvirá muitos daqueles que estão sobrecarregados de grande prosperidade, às vezes chamarem no meio de sua multidão de clientes ou de suas defesas no tribunal, ou de suas outras glórias misérias. Não tenho chance de viver. Claro que não tem chance. Todos aqueles que lhe convocam afastam você de si mesmo. Quantos dias esse réu roubou de você? Quantos aquele candidato? Quantos dias a velha mulher usou para enterrar seus herdeiros? Quantos aquele homem que está fingindo doença com o propósito de excitar a ganância dos caçadores de legado? De quantos dias você dispôs para esses amigos muito poderosos que têm você e seus semelhantes na lista? Não de seus amigos, mas de sua comitiva? Eu digo, confira e reveja os dias da sua vida. Você verá que poucos foram deixados para você. Aquele homem que tinha sido rezado pelas faces, quando as alcança, deseja colocá-las de lado e diz repetidamente: quando este ano acabará? Esse homem proporciona espetáculos públicos e, depois de dar grande valor e a ganhar a chance, agora diz: quando me livrarei deles? Esse advogado é venerado em todo o fórum e preenche todo lugar com a grande multidão que se estende além do que pode ser ouvido. Mas ele diz: quando chegaram as férias, todo mundo apressa sua vida e sofre de um anseio pelo futuro e um cansaço do presente. Mas aquele que concede todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja todos os dias como se fosse o último, não anseia nem teme o dia seguinte. Pois que novo prazer existe em qualquer hora pode trazer. Todos eles são conhecidos, todos foram apreciados ao máximo. A deusa Fortuna pode lidar com o resto como ela gosta. Sua vida já encontrou segurança. Algo pode ser acrescentado a ela, mas nada é tirado dela, e ela tomará qualquer adição. Pois o homem que está satisfeito toma a comida que ele não deseja e ainda pode suportar. E então não há razão para você pensar que qualquer homem tenha vivido muito tempo, porque ele tem cabelos grisalhos ou rugas. Ele não viveu muito tempo. Ele existiu por muito tempo. E você pensa que aquele homem teve uma longa viagem, que fora capturado por uma tempestade violenta assim que saía do porto e varrido para lá e para cá por uma sucessão de ventos que se alastravam de diferentes quadrantes, fora conduzido em círculos em torno do mesmo curso? Não havia muita viagem, mas muita agitação. Muitas vezes fico maravilhado quando vejo alguns homens exigindo o tempo dos outros e daqueles de quem eles mais pedem complacência. Ambos fixam os olhos no objeto do pedido de tempo, nenhum deles no próprio tempo. Como se o que é pedido não fosse nada, o que é dado, nada. Homens brincam com a coisa mais preciosa do mundo, mas eles são cegos para isso porque é uma coisa incorpórea, porque não salta aos olhos e por essa razão é considerada uma coisa muito barata, de quase nenhum valor. Os homens dão grande importância às aposentadorias e às pensões, e para essas empenham seu trabalho, serviço ou esforço. Mas ninguém define um valor ao tempo. Todos o usam como se não custasse nada.
Mas vejam como essas mesmas pessoas agarram os joelhos dos médicos se adoecerem e o perigo da morte se aproximar. Vejam como estão dispostas, se ameaçadas pela pena capital, a gastar todas as suas posses para poderem viver. Tão grande é a inconsistência de seus sentimentos. Mas se cada um pudesse ter o número de seus anos futuros diante dele, como é possível no caso dos anos que se passaram, quão alarmados estariam aqueles que veem apenas alguns remanescentes? Quão poupadores eles seriam? E, no entanto, é fácil dispensar uma quantia garantida, por menor que seja. Mas deve ser guardado com mais cuidado, que você não sabe quando faltará. No entanto, não há razão para supor que essas pessoas não saibam quão precioso é o tempo, pois para aqueles a quem eles amam mais devotadamente, eles têm o hábito de dizer que estão prontos para lhes dar uma parte de seus próprios anos. E eles dão, sem perceber. Mas o resultado de sua doação é que eles mesmos sofrem perdas sem acrescentar aos anos de seus entes queridos. O que eles não sabem é que estão sofrendo perdas, portanto, a remoção de algo que é perdido sem ser notado é considerada suportável. Contudo, ninguém vai trazer de volta os anos passados, ninguém lhes dará mais uma vez. A vida seguirá o caminho iniciado e não reverterá nem verificará seu curso. Não fará barulho, não lembrará sua rapidez. Silenciosa ela irá deslizar. Não se prolongará ao comando de um rei ou ao aplauso da população. Assim como foi iniciada no primeiro dia, ela será executada. Em nenhum lugar virá de lado, em nenhum lugar vai atrasar. E qual será o resultado? Você ficou ocupado? A vida passa, enquanto isso a morte estará à mão. E para ela, por bem ou por mal, você deve encontrar tempo disponível. Pode alguma coisa ser mais tola do que o ponto de vista de certas pessoas? Quero dizer, aqueles que se orgulham de sua previdência? Eles se mantêm muito ocupados para que possam viver melhor, eles passam a vida prontos para viver. Eles formam seus propósitos com vistas ao futuro distante. Contudo, o adiamento é o maior desperdício de vida. Priva-os de cada dia assim que chegam. Arrebata-os do presente prometendo algo daqui em diante. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que depende do amanhã e do desperdício de hoje. Você dispõe daquilo que está nas mãos da fortuna, você solta aquilo que está na sua. Para onde você olha? A qual objetivo você almeja? Todas as coisas que ainda estão por vir estão na incerteza. Viva o agora! Veja como o maior dos poetas clama e como inspirado por divinos lábios canta este canto de salvação. Os melhores dias da vida dos tristes mortais são os primeiros a fugir. Por que você hesita, diz ele? Por que você está ocioso? A menos que você aproveite o dia, ele foge. Mesmo que você aproveite, ele ainda vai fugir. Portanto, você deve competir com a rapidez do tempo na velocidade de usá-lo. E a partir de uma corrente rápida que nem sempre fluirá, você deve beber rapidamente. E também, a pronúncia do poeta é mais admiravelmente formulada para lançar censura em atraso infinito, quando ele diz: não, a melhor idade, mas o melhor dia. Porque seja qual for o tamanho de sua ganância, você estende diante de si mesmo meses e anos, sem se preocupar e lentamente, embora o tempo voe tão rápido. O poeta fala com você sobre o dia e sobre este dia que está fugindo. Há então alguma dúvida de que, para os pobres mortais, isto é, para os homens ocupados, o dia mais belo é o primeiro a fugir? A velhice os surpreende enquanto suas mentes ainda são infantis, e chega a eles despreparados e desarmados, pois não fizeram provisões para isso. Eles tropeçaram de repente e, inesperadamente, eles não perceberam que ela estava se aproximando dia a dia. Mesmo quando a conversa, ou a leitura, ou a meditação profunda sobre algum assunto seduz o viajante,
e ele descobre que chegou ao fim de sua viagem antes de se dar conta de que se estava aproximando dele, exatamente é assim, com esta incessante e mais rápida jornada da vida que segue no mesmo ritmo, quer estejamos acordados ou dormindo. Aqueles que estão absorvidos só se dão conta disso no final. Quisesse eu dividir minha tese em tópicos e argumentos, ocorrer-me-iam muitos exemplos pelos quais provaria que é muito breve a vida dos ocupados. Costumava dizer Fabiano que não era um desses filósofos acadêmicos, mas um dos verdadeiros e genuínos. Contra as paixões deve-se lutar com arrojo, não com sutilezas. E deve-se romper a linha de batalha com um grande assalto, não com tímidas tentativas. Não aprovava sofismas, pois devemos esmagar as paixões, não espicaçá-las. Contudo, para demonstrar às suas vítimas seu desvario, devemos instruí-las, não lamentá-las. A vida é dividida em 3 períodos: aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que será. Destes, o tempo presente é curto, o futuro é duvidoso, o passado é certo. Pois o último é aquele sobre o qual a fortuna perdeu o controle, aquele que não pode ser trazido de volta sob o poder de qualquer homem. Mas os homens que estão ocupados perdem isso, pois eles não têm tempo para olhar para o passado, e mesmo que devessem, não é agradável relembrar algo que devem ver como pesar. Estão, portanto, indispostos a dirigir seus pensamentos para trás a horas mal passadas e aqueles cujos vícios se tornam óbvios se eles reveem o passado, mesmo os vícios que foram disfarçados sob alguma atração de prazer momentâneo, não têm a coragem de reverter para essas horas. Ninguém voluntariamente volta para seu pensamento para o passado, a menos que todos os seus atos tenham sido submetidos à censura de sua consciência, que nunca é enganada. Aquele que tem ambiciosamente cobiçado, orgulhosamente desprezado, imprudentemente conquistado, traiçoeiramente traído, avidamente agarrado ou generosamente esbanjado, deve ter medo de sua própria memória. Ora, de nossa vida esta é a parte inviolável e já consagrada, que está acima de todas as vicissitudes humanas, e foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças. Não se pode perturbá-la ou roubá-la de seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre de receios. Os dias apresentam-se a nós um a um e momento por momento, entretanto, todos os dias do passado se apresentarão a nós quando ordenarmos e consentirão em ser apropriados e examinados à vontade, coisa que os ocupados não têm tempo de fazer. É próprio de uma mente segura de si e sossegada poder percorrer todas as épocas de sua vida, mas os espíritos dos ocupados, tal como se estivesse subjugado, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Portanto, sua vida se precipita num abismo, e tal como não é de nenhum proveito procurar encher uma ânfora, colocando-se nela líquido, se não há fundo que o receba ou sustenha. Assim também não importa quanto tempo tem à disposição, se não tem como retê-lo, ele vazará como de almas rachadas e furadas. O tempo presente é brevíssimo, tanto que a alguns parece não existir, pois está sempre em movimento, flui e precipita-se, deixa de ser antes de vir a ser. É tão incapaz de deter-se quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar. Pertence, pois, aos ocupados apenas o tempo do presente, que é tão breve que não pode ser abarcado. E este mesmo escapa-lhes ocupados que estão em muitas coisas.